Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma das duas subdivisões do sistema nervoso. Antes disso, devemos ter em mente que o sistema nervoso é, sem dúvidas, um dos mais importantes sistemas do corpo. Ele está relacionado com a compreensão, percepção e resposta aos estímulos internos e do ambiente que nos rodeia. Lembre-se de que ele possui uma estrutura única, mas que para fins de aprendizagem foi subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sendo assim, o nosso foco agora será o sistema nervoso periférico. Bom, sua função é conectar o sistema nervoso central aos outros órgãos do corpo, realizando assim o transporte de informações. Ele é formado por gânglios nervosos e por nervos que podem ser cranianos, quando partem do encéfalo, ou espinais, quando partem da medula espinal. Os nervos são estruturas formadas por axônios de neurônios. Tais axônios possuem a função de transmitir para as outras células os impulsos nervosos provenientes do próprio corpo celular. Associados aos nervos espinais, temos os gânglios nervosos, que são conjuntos de corpos celulares de neurônios e são encontrados fora do sistema nervoso central, funcionando como estações de interligação entre neurônios e estruturas do organismo. Vale destacar ainda que o sistema nervoso periférico pode ser subdividido em divisão aferente ou sensitiva, cujos neurônios são sensitivos somáticos ou sensitivos viscerais, e divisão eferente ou motora, sendo constituída pelo sistema nervoso autônomo e pelo sistema nervoso somático. Os neurônios sensitivos somáticos levam impulsos para o sistema nervoso central a partir de receptores da pele, da fáscia e das regiões ao redor das articulações. Os neurônios sensitivos viscerais levam impulsos para o sistema nervoso central a partir das vísceras. Já o sistema nervoso somático controla as reações voluntárias do corpo. Seus neurônios mandam informações para os músculos esqueléticos que realizam as contrações, permitindo que o corpo se movimente. Por fim, o autônomo controla as reações involuntárias do corpo. Seus neurônios mandam informações para os músculos lisos, para os cardíacos e para as glândulas. Ele é responsável por regular as atividades orgânicas, garantindo a chamada homeostase, que nada mais é que o estado de equilíbrio interno do organismo. Além disso, essa parte autônoma divide-se em simpática, preparando o corpo para a ação, e parasimpática, responsável pelo repouso dos órgãos. A simpática é formada pelos nervos espinais da região torácica e lombar da medula, enquanto que a parasimpática é formada pelos nervos cranianos e espinais das extremidades da medula. Nervos cranianos. Os nervos cranianos são aqueles que possuem ligação com o encéfalo e dele emergem 12 pares de nervos, tendo função motora, sensitiva ou mista. Os nervos de função motora são aqueles que conduzem a informação do encéfalo para a medula espinal ou para fora do encéfalo e da medula para músculos e glândulas. Os nervos de função sensitiva são os que conduzem a informação do meio interno ou externo para o encéfalo e para a medula espinal. E os nervos de função mista possuem função motora e sensitiva, ou seja, eles possuem tanto fibras eferentes quanto aferentes. Como já dito, há 12 pares de nervos cranianos. O primeiro par é o nervo olfatório, que é um nervo sensitivo. Ele contém axônios que conduzem impulsos nervosos para a olfação, ou seja, levam a estímulos do nariz para o encéfalo. O segundo par é o nervo óptico. É um nervo sensitivo que contém axônios que conduzem impulsos para a visão, captam informações dos cones e bastonetes, da retina e levam ao encéfalo. O terceiro par é o nervo oculomotor. É um nervo motor que tem seu núcleo localizado na parte anterior do mesencéfalo e é responsável pela movimentação do bulbo do olho. O quarto par é o nervo troclear, que é um nervo motor. É o único que se origina na face posterior do tronco encefálico. Ele inerva os músculos oblíquo superior do bulbo do olho, auxiliando no controle do seu movimento. O quinto par é o nervo trigêmeo. É um nervo misto. Emerge de duas raízes na face anterolateral da ponte.
A parte motora inerva músculos responsáveis pela mastigação, e a parte sensitiva inerva de forma geral a face e parte da língua. O sexto par é o nervo abducente. É um nervo motor que auxilia na movimentação do olho e provoca a abdução do bulbo ocular. O sétimo par é o nervo facial, que é um nervo misto. Sua função sensitiva corresponde à inervação dos 2/3 anteriores da língua, conferindo a gustação. Sua função motora é realizada pela inervação dos músculos da mímica facial, das glândulas salivares e do músculo estiloióideo, e o ventre posterior do músculo digástrico. O oitavo par é o nervo vestíbulo-coclear, que é um nervo sensitivo que possui uma porção coclear relacionada à audição e uma porção vestibular, que conduz impulsos para o equilíbrio. O nono par é o nervo glossofaríngeo, que é um nervo misto, promove a inervação sensitiva especial e geral do terço posterior da língua. Também inerva a faringe e suas estruturas, além de fazer a inervação motora da glândula parótida. O décimo par é o nervo vago, um nervo misto, que inerva todas as vísceras torácicas e a maior parte das vísceras abdominais. Garante a inervação parasimpática dos órgãos, além de inervar parte da laringe e da faringe. O 11º par é o nervo acessório. É um nervo motor que inerva músculos laríngeos, o esternocleidomastoide e o trapézio. Além disso, parte dele une-se ao vago. O 12º e último par é o nervo hipoglosso. É um nervo motor que inerva os músculos da língua e conduz impulsos nervosos para fala e deglutição. Nervos espinais. Os nervos espinais fazem parte do sistema nervoso periférico e são divididos em 31 pares, sendo que são 8 pares de nervos cervicais, porque mesmo tendo 7 vértebras cervicais, existe um nervo a mais do que o número de vértebras. Ele está saindo da medula cervical acima do atlas. São 12 pares torácicos, que são os nervos intercostais, 5 pares lombares, 5 pares sacrais, que devido à cauda equina tem as raízes super compridas, e um par coxígeo. Eles são formados pela união das raízes ventral e dorsal, que são ligados ao sulco lateral posterior e lateral anterior da medula por meio de filamentos radiculares. Os nervos espinais são classificados como mistos, visto que a raiz ventral possui função motora e a raiz dorsal é composta por gânglios espinais, tendo função sensitiva.